Amém, glória a Deus, né? Estamos aqui novamente. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, todas as vezes que nós estamos diante do Senhor, a alegria deve ser abundante no nosso coração e nós estamos aqui felizes, contentes e alegres novamente por podermos oferecer a Deus o nosso culto, a nossa entrega, por podermos ouvir a voz dele. Eu tenho certeza que ele quer falar ao nosso coração nessa noite, através dessa palavra, uma palavra preciosa, poderosa. É a segunda mensagem da série que a gente começou semana passada, da série com o tema Em Busca de um Milagre. E hoje nós vamos falar baseado no texto de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16, tendo como tema central, esse que vocês estão vendo aí, destronando conceitos errados. O que essa palavra vai nos ensinar hoje baseado nesse tema? Então eu quero convidar você a ouvir atentamente a leitura desse texto de Mateus 19, a partir do verso 16. Diz assim, é um texto que fala sobre o jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém? Vamos orar? Queria convidar você a curvar sua fronte novamente e clamar-se agora, fala, Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Ó Deus, nessa noite, mais uma vez diante da tua presença, diante da tua gloriosa presença, nós queremos entregar o nosso coração. Nós queremos dizer a Deus que precisamos ouvir a tua voz. Precisamos sermos tocados pela tua voz. Voz que é voz poderosa, voz que tem poder para mudar o curso da nossa história, mudar o curso da nossa vida, o rumo da nossa eternidade, porque para o Senhor nada é impossível. Obrigado nesta noite pelas nossas vidas, por cada pessoa que está aqui conosco, que a tua palavra seja cirúrgica no nosso coração e que todos nós possamos sair daqui nessa noite diferentes de como entramos, com o nosso coração totalmente entregue nas tuas mãos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Antes de entrar no contexto e falar um pouquinho a respeito daquilo que a gente pode aprender, olhando para essa história registrada aqui em Mateus 19, falando a respeito desse jovem rico, eu quero começar fazendo você meditar ou refletir um pouco a respeito de milagre. Aliás, o tema da série é Em Busca de um Milagre. O que é um milagre? O milagre, de maneira muito simples, é tudo aquilo que aos nossos olhos é impossível e o próprio Deus, o único Deus, tem capacidade de trazer à luz. É tudo aquilo que, quando a gente olha, nós vemos uma barreira intransponível. O milagre ele vem para demonstrar toda a nossa incapacidade, a nossa limitação, toda a nossa acorrentamento das nossas mãos diante de situações tão delicadas, tão difíceis, mas que para um Deus que é todo-poderoso, quando entra em ação, nós vemos então a materialização de algo sobrenatural. O milagre é justamente o sobrenatural acontecendo diante dos nossos olhos. Eu não sei se você já enfrentou alguma situação onde você
foi obrigado a dizer que para resolver ou passar por aquilo era somente através de um milagre. Não, agora para eu continuar aqui é só um milagre. Porque na nossa racionalidade, na nossa limitação, nós nos encontramos naquela situação como que em um beco sem saída. Já não há mais esperança, já não há mais solução. É por isso que existe a necessidade, e muitas vezes nós declaramos, agora é só um milagre. Eu não sei se você gostaria de viver um milagre na sua vida. Muitas pessoas estão precisando de um milagre. Nós não sabemos, cada um dentro da sua necessidade, dentro das suas tribulações, dos seus choros, das suas angústias. Existe uma muralha diante delas intransponíveis. E elas precisam de um milagre. Nós, muitas vezes, precisamos de um milagre. Agora vem outro questionamento. O porquê, então, que muitos de nós, às vezes, não vivemos esses milagres? Por que muitos de nós, muitas dessas pessoas, vivem aí batendo cabeça, sem sono, não conseguindo dormir à noite, passando por essas lutas e tribulações e o milagre nunca chega? É lógico que podem existir várias respostas para isso. Mas talvez a principal delas seja porque as pessoas não conseguem enxergar uma oportunidade de milagre. Porque a grande realidade é que a oportunidade é algo que a gente deve se agarrar. A oportunidade é aquilo que passa diante dos nossos olhos ou está sendo oferecido para nós e cabe a nós agarrarmos essas oportunidades ou não. Mas eu preciso dizer, quando você olhar para esse texto, e nós vamos meditar nesse hoje, eu preciso dizer que essa mensagem não tem nada a ver com dinheiro. Essa mensagem não é sobre riqueza ou pobreza. Essa mensagem é sobre um trono. Esse sermão, essa palavra de Deus para o nosso coração hoje, vai dizer a respeito sobre um trono. Que trono é esse? O trono do seu e do meu coração. Quando a gente olha para a vida desse jovem, nós vamos ver nitidamente que passou diante dele uma grande oportunidade. Uma oportunidade única, indescritível. Talvez a maior e melhor de todas as oportunidades que ele já teve na sua vida. E não era qualquer oportunidade. Nós estamos falando da oportunidade de um milagre. O milagre já é algo poderoso, como eu falei aqui. Já é algo que é um favor de Deus em nossa direção. É um favor de Deus sendo entregue nas nossas mãos. Aquele jovem, como a mulher que nós falamos aqui semana passada, que sofria já há 12 anos com um fluxo ininterrupto de sangue, uma hemorragia, aquele jovem estava tendo uma oportunidade como aquela mulher teve. Como o cego de Jericó, o cego Bartimeu teve. Aquela mulher, quando viu Jesus passando, a multidão apertando ele, ela enxergou e identificou uma grande oportunidade. Talvez uma oportunidade que ela nunca mais teria novamente. E ela, diante daquilo, ela se agarrou com todas as suas forças àquela oportunidade. E nós vimos aqui semana passada que ela enfrentou a sua debilidade física, as suas falta de esperança que já havia nela, porque já tinha falado com muitos médicos. O poder totalmente limitado dos recursos financeiros. Porque ela tinha disposto de tudo que ela tinha. E a Bíblia diz que ela só ia a pior. Mas ela enxergou uma oportunidade. E ela pensou assim: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Diante da oportunidade, ela enfrenta tudo e todos. O preconceito, a possibilidade de ser apedrejada até a morte, porque não podia estar ali. Mas ela se agarra com todas as suas forças àquela oportunidade. E ela enfrenta a multidão e ela toca as vestes de Jesus. E ela foi curada. O cego Bartimeu
sem enxergar nada, logicamente, ele apenas escuta o barulho da multidão, o alvoroço da multidão, e ele pergunta o que está acontecendo. E ele fica sabendo que quem estava passando ali era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. E o cego Bartimeu, assim como aquela mulher, sabia da fama que Jesus tinha. Que curava, que operava milagres, que trazia o sobrenatural à existência. E aquele cego começou a gritar então: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez no seu coração ele identifica claramente a oportunidade única que ele estava tendo. E alguém ali do meio da multidão começa a gritar: para de gritar, rapaz. Para de incomodar o mestre. E a Bíblia diz que quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava: Jesus, Jesus, Jesus! Até que ele chamou a atenção de Jesus. E ele recebeu cura. Esse cego e aquela mulher, diferente desse homem, agarraram com todas as suas forças a oportunidade. E diferente desse homem, saiu daquele lugar salvo e feliz. Esse jovem, ao contrário deles, saiu triste. Sabe, teoricamente, em busca do maior milagre possível, era o que a gente vê na vida daquele jovem. Porque ele pergunta para Jesus assim: o que eu hei de fazer de bom para herdar a vida eterna? O maior de todos os milagres é a salvação. O texto de Romanos 5,12 diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Biblicamente, nós temos convicção em dizer que o homem sem Deus está sentenciado à morte eterna. Porque o texto diz que, através do pecado de um homem chamado Adão, entrou a morte no mundo e o pecado se estendeu a toda a humanidade. A Bíblia diz que não há um justo sequer. E a salvação, então, para nós é algo totalmente impossível, humanamente falando. É por isso que a salvação é um milagre, porque é o surgir e vir à tona de algo que é totalmente impossível para todo e qualquer ser humano conquistar. É impossível nós, com as nossas próprias forças, resolvermos o problema do pecado na nossa vida. Recebemos perdão e sermos salvos. A salvação é, então, o maior milagre de todos. Então, olha só. Aquele jovem não apenas estava diante de uma grande oportunidade, única oportunidade, mas a oportunidade de um milagre, e não qualquer milagre, mas um grande milagre, o maior milagre de todos. A salvação é o perdão. A salvação é o livramento de Deus na nossa vida. A salvação é a manifestação da graça de Deus através da obra do seu Filho Jesus na cruz, em nosso favor. Isso é salvação. Isso é o maior milagre. E eu pergunto para você nessa noite: você consegue enxergar as oportunidades que você tem na sua vida? Sabe, aquela mulher, ela precisava de um milagre, que nós falamos semana passada, de cura. Esse jovem precisava de um milagre de transformação no seu coração, para que algo fosse destronado do seu coração e ele pudesse ter a oportunidade de receber salvação somente naquele que salva, chamado Jesus. Fazendo com que Jesus assumisse totalmente o trono da sua vida. Era esse o milagre que ele queria. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é o milagre, mas eu preciso te dizer que você precisa aprender a identificar e não apenas identificar as oportunidades, mas também aproveitar as oportunidades. Porque não adianta a gente sair identificando várias oportunidades e não nos agarrarmos a elas. Esse assunto é muito sério. Sabe? Quando a gente olha para o contexto de vida cristã, nós vamos ver que podemos até enxergar muitas pessoas que começam, mas são incapazes de continuar.
Elas até começam bem, muitas pessoas até estão entrando e saindo de reuniões e reuniões semanais em casas, igrejas e templos, e a gente até enxerga alguma delas aceitando o convite de receber a Jesus, de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Elas até aceitam o convite, mas elas não conseguem continuar caminhando e logo voltem atrás. É muito comum a gente ver isso, sabe? Às vezes, não é difícil, então, a gente identificar essas pessoas que se entregam para Jesus. O difícil é vê-las seguindo a Ele. Porque uma coisa é a gente entregar a nossa vida para Jesus, e é o primeiro grande passo que nós temos que fazer. Mas outra coisa é nós seguirmos os passos dele. Se você olhar para a palavra de Deus, todas as vezes que Jesus quis salvar os homens, na maioria das vezes, ele disse para aqueles homens, como ele disse para esse jovem: faça isso, depois vem e segue-me. Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas até querem entregar sua vida para Jesus, em alguns casos, mas elas nem sempre estão dispostas a continuar. Nem sempre estão dispostas a caminhar com o Mestre chamado Jesus. Sabe, talvez um dos principais motivos que nós enxergamos isso é que seguir a Jesus sempre vai pedir de nós que nós abandonemos algo, que nós deixemos algo de lado. Pedro, quando encontrou Jesus, foi convidado a deixar o barco e as redes, a sua profissão, para seguir a Jesus. Eu não estou querendo dizer que você vai ter que, indiscutivelmente ou via de regra, abandonar a sua profissão. Não é isso. Mas Deus vai pedir de nós algumas coisas. Nós vamos precisar abandonar algumas coisas. Mateus, por exemplo, teve que abandonar a coletoria de impostos para seguir a Jesus. Uma mulher prostituta teve que abandonar o seu velho estilo de vida para que pudesse seguir a Jesus. E o que nós podemos dizer sobre um homem chamado Nicodemos? Aquele deveria, mas não foi. Para seguir a Jesus, Nicodemos deveria abrir mão dos seus privilégios fornecidos por causa da sua velha religião, por causa do seu velho estilo religioso de viver. Seguir a Jesus sempre vai exigir algo de nós. Vai exigir novos posicionamentos, novos conceitos. Seguir a Jesus vai exigir de nós o abandono e a renúncia de muitas coisas. Seguir a Jesus vai exigir de nós um novo e totalmente diferente estilo de vida. Sabe, seguir a Jesus vai exigir de nós, muitas vezes, que nós abramos mão das nossas próprias vontades. Por isso que às vezes é tão difícil as pessoas darem o próximo passo. Porque seguir a Jesus é viver uma nova rota. É viver um novo estilo de vida. E a grande verdade é que somente os salvos seguem a Jesus. Porque os salvos, eles foram regenerados. Eles nasceram de novo. E Deus operou no coração deles uma transformação. Não é uma mudança religiosa, não é um cumprimento de regras, mas é algo que flui de dentro de nós. Onde Deus vem com seu bisturi celestial na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, e gera ali, opera a mudança dentro de nós. E somente então os salvos seguem a Jesus, porque foram transformados. E não apenas isso, porque sendo transformados, fazem de Jesus o maior amor de suas vidas. Sabe, não há nada, não existe nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Mas quando nós fazemos do Salvador o nosso maior amor, tudo
passará a ser possível para nós por ele. Não existe nada, não há nada que possamos fazer, então, para sermos salvos. Mas quando o Salvador se torna o nosso maior amor, nós somos capazes de fazer qualquer coisa por ele. Essa é uma verdade. Olhando então para esse exemplo desse jovem rico, na busca pelo maior milagre de todos, nós vamos ver que existia um grande problema ali. Porque eu aprendi na minha vida que eu devo buscar aprender a fazer não apenas aquilo que é certo. Eu devo buscar aprender e entender não apenas aquilo que é certo e o que eu devo fazer, mas eu também devo refletir a respeito daquilo que eu não devo fazer. Aquele homem é um exemplo para nós hoje do que nós não devemos fazer. Semana passada a mulher nos deu exemplos a respeito de quais devem ser as nossas ações diante de uma oportunidade. Hoje esse jovem, ele vai nos mostrar que conceitos errados no seu coração eram a maior muralha diante do milagre que ele buscava. Era o maior abismo diante do maior milagre que ele estava buscando, que era a salvação. Foi justamente esses conceitos errados que o fizeram perder a melhor oportunidade da sua vida. Então a gente precisa identificar as oportunidades, agarrar as oportunidades e ouvir aquilo que o mestre nos diz. Sabe, conceitos errados, eles nos separam dos milagres. Conceitos errados, eles mudam a direção da nossa vida. Aquele jovem, ele tinha tudo, mas a verdade é que ele não tinha nada. Aquele jovem era rico, tinha dinheiro, mas era pobre. Aquele jovem conhecia a lei, mas vivia uma vida religiosa. Aquele jovem até praticava a lei, mas a grande verdade é que o seu coração estava totalmente longe do Senhor. Aquele jovem sabia quem era Jesus, mas não o conhecia e muito menos o tinha como Senhor da sua vida. Conceitos errados é o ponto crucial que levou aquele jovem ao vazio que existia dentro dele. Foram justamente os conceitos errados no seu coração que o levaram a viver uma vida vazia como ele estava vivendo. Outras traduções, como do texto de Lucas ou Marcos, citando a mesma passagem, vão dizer que aquele jovem ele chegou correndo até Jesus. Então ele até teve uma atitude correta. No contexto todo, nós vemos que ele tinha dinheiro, mas o dinheiro não foi capaz de preencher o vazio que havia dentro dele. Ele era jovem, ou seja, havia virtude, mas a virtude da sua juventude não foi capaz de preencher o vazio que existia no coração dele. Aquele jovem até tinha uma certa representação na sociedade, até havia um status diante dos homens, mas esse status, fica muito bem claro, que foi incapaz de preencher o vazio que existia no coração dele. É isso que nós vemos na vida daquele jovem. Nem riquezas, nem poder, nem juventude, nem status, nada foi suficiente, sendo posto no trono do coração daquele jovem, para suprir as suas piores e mais assombrosas situações da sua alma. Nada. Tanto que ele vai correndo até Jesus. O seu maior erro, o maior erro daquele jovem, conceitos errados no trono do seu coração. Foram justamente conceitos errados que o levaram a uma vida de religiosidade, a perder a sua maior chance de vida. Por quê? Porque ele estava preso a conceitos errados e distorcidos. Está vendo o poder que conceitos errados têm na nossa vida?
Mas os conceitos corretos também têm poder sobre a nossa vida. E nós vamos então entender hoje quais eram os conceitos, rapidamente, que estavam no trono do coração daquele jovem. O verso 16 fala: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O primeiro conceito errado que habitava o trono do coração daquele jovem era um conceito errado sobre a salvação. Quando ele chega diante de Jesus e ele fala: Mestre, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Ele demonstra claramente que ele não entendeu nada sobre salvação. Aquele jovem achava que ele poderia fazer algo que o tornaria digno de ser salvo. Ele acha que o poder de salvação estava em boas ações que poderiam ser operadas pelas suas mãos. Olha o conceito errado sobre salvação. O que farei eu de bom? O que farei eu de bom? Quantas pessoas estão por aí afora focadas em fazer algo visando a salvação de sua vida? Quantas pessoas? Elas estão expondo conceitos errados a respeito da salvação. Quantas pessoas nós vemos por aí subindo escadarias de joelhos, caminhando quilômetros e quilômetros, pagando promessas, se autoflagelando, achando por um devido engano que com isso alcançarão o favor de Deus. Nós precisamos entender que o Evangelho está muito acima de tudo isso. A graça é justamente o favor imerecido de Deus. Ou seja, não há nada que nós possamos fazer que nos torne dignos de receber o favor dele. Pastor, qual é a resposta? A resposta é que Deus decidiu entregar o seu Filho Jesus na cruz para nos salvar. Simples assim. A Bíblia diz que ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter entregue o seu Filho. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu salvar o homem através da obra da cruz. Isso é claramente uma declaração de que não existe outro caminho. Não existem boas obras. A gente precisa entender que a salvação, ela nunca vai se basear naquilo de bom que nós podemos fazer, mas sim naquilo que Deus fez por nós. É nisto que se baseia a salvação. Amém? Conceitos errados a respeito da salvação. A salvação é pela fé, é pela graça, mediante a fé, como diz o texto de Efésios. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então não há nada, absolutamente nada, que nós vamos fazer ou deixar de fazer, que vai nos tornar dignos de sermos salvos. Somente a graça, mediante a fé no único Filho de Deus. O segundo conceito errado na vida daquele jovem, o verso 20 diz assim, ó, tudo isso tenho observado. Quando Jesus fala para ele, né, faz isso, faz aquilo, e cita a lei para ele, e ele vira para Jesus e fala, tudo isso eu já tenho feito. Qual é o segundo conceito errado? Aquele jovem tinha um conceito errado a respeito de quem ele era. Ele tinha um conceito errado sobre ele mesmo. Era uma autoconfiança que não resolvia nada. Era um orgulho, uma soberba que apenas o afundava. Sabe, aquele jovem, eu me lembro muito bem que nós podemos comparar a vida dele, a situação dele, com a situação da igreja de Laodiceia, citada em Apocalipse capítulo 3. Quando Jesus chega para aquela igreja e falou assim, eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é nem quente nem fria, mas morna. Quem dera fosses quente ou fria. Ainda no verso 17 daquele texto de Apocalipse 3, Jesus diz assim, ó, pois dizes, sou rico e abastado, e não preciso de nada. Mas nem sabes que és infeliz, nem sabes
que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aquele jovem era como a igreja de Laodiceia. Achava que tinha tudo. Achava que era tudo, que era rico e abastado, mas a grande verdade é que era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus fez uma leitura no coração daquele jovem e nas entrelinhas ele estava dizendo para aquele jovem: o dinheiro é o seu Deus. As riquezas são o seu Deus. Nas entrelinhas Jesus estava dizendo para aquele jovem: você é um idólatra. Você colocou outras coisas no trono do seu coração. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus cita um resumo dos mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E aquele jovem, com a sua resposta, nós vemos que ele tinha um conceito errado a respeito dele mesmo. Sabe qual é o maior problema de um conceito errado a respeito de nós mesmos? É que quando nós não temos um conceito equivalente ao conceito bíblico sobre nós, nós nunca nos curvaremos diante de Jesus. Nós precisamos olhar para nós e entender quem nós somos. Pecadores, falhos, limitados. Mas, ao mesmo tempo, nós, em Cristo, precisamos identificar quem nós somos. Filhos amados. Lavados, remidos e regenerados. Então eu tenho um conceito sobre mim. Eu não sou digno de nada, mas o amor dele me põe no rol de filhos. Mas eu nunca vou esquecer quem de fato eu sou. Quais são de fato as minhas limitações? Quais são de fato os meus piores problemas? Quais são as minhas neuroses? Eu nunca vou esquecer isso. Eu nunca posso, a Bíblia diz assim, né? Não pense de vós além do que convém. Tenha os outros superiores a vós mesmos. Aquele jovem vira para Jesus e fala: tudo isso eu tenho observado. Eu sou um exemplo. Tudo que o senhor falou aí eu faço. Mas o interessante é o contraste. O vazio continua lá. Porque ele pergunta: o que mais eu devo fazer? O vazio continua lá. Aquele jovem tinha um conceito errado e muito diferente do conceito que o próprio apóstolo Paulo tinha a respeito dele. Lá em 1 Timóteo 1,15 diz assim, ó, Paulo falando a respeito dele mesmo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que Paulo pensava dele. Ainda Paulo escreve aos Romanos capítulo 7, verso 24, desventurado homem que sou. Outra tradução diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A consciência, um conceito correto a respeito dele mesmo. Eu sou pecador, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é levantar o meu nariz em praça pública e fazer orações bonitas. Não é isso. Mas, diferentemente, é como o homem que estava ao lado daquele homem, que não tinha coragem de levantar a sua cabeça. Jesus conta essa história de dois homens que estavam numa praça. Um orava e dizia: graças te dou, porque eu não sou como aquele homem. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Faço as minhas orações todos os dias. E aquele homem, diferentemente, não ousava levantar a sua face, mas dizia: miserável que sou, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta, responde para mim, qual dos dois voltou para casa abençoado e justificado? Nós não podemos ter conceitos de nós mesmos além do que convém. O terceiro conceito errado daquele jovem era um conceito a respeito da palavra de Deus. O verso 20 diz, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Eu conheço a palavra. Que me falta ainda? A realidade é que Jesus entra no tribunal do coração daquele homem e o sentencia, segundo aquilo que está patente aos seus olhos.
Jesus fala para aquele homem: você é um religioso. Porque conhecer a palavra sem viver nos torna religiosos. Tudo isso eu tenho observado. Jesus vê a predominância de uma conduta meramente externa e aparente, diferente daquilo que de fato reinava e imperava no trono do seu coração. Jesus sentencia aquele homem dizendo para ele que ele era um religioso. Salmo 119, 11 fala assim, ó: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que é que tem ocupado o trono do nosso coração? Se Deus olhar para nós nessa noite, para o nosso coração, quem ele vai ver no trono do nosso coração? O quarto conceito errado que assumiu o trono do coração daquele jovem era um conceito errado justamente a respeito de Jesus. Verso 16, ele chega a Jesus e fala: mestre. Ele via Jesus apenas como um mestre, mas mesmo assim não estava disposto a obedecer às suas palavras. Fica claro isso no texto. Mesmo vendo como um mestre, né? Lucas 6,46 fala assim, ó: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? De que adianta chamar de Jesus de Senhor ou de mestre se nós não estivermos dispostos a obedecer a sua voz? Mateus 15,8 diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é muito perigoso. Viver uma vida só aparente, religiosa. João 6, 63 e 64 diz assim, ó: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Jesus é a própria manifestação da palavra no nosso coração, que vem para trazer vida não meramente aparente, mas lá dentro. Essa mudança que ele opera. O quinto e último conceito, então, errado sobre aquele jovem. Talvez o principal deles. Talvez o que afundou de vez aquele jovem. Talvez o conceito mais evidente e equivocado no coração daquele jovem era o conceito sobre a verdadeira riqueza. O versículo 21 fala: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus não está falando para aquele homem que o problema é o dinheiro. Afinal de contas, a Bíblia ela não mostra a pobreza como uma virtude e nem a riqueza como um pecado. A Bíblia não mostra isso. Mas o verso 21, quando fala assim, ó: dá aos pobres e terás um tesouro no céu, Jesus estava falando assim, ó: no trono do seu coração está em primeiro lugar as riquezas. E você pôs o dinheiro aí no seu coração, então você precisa tirá-lo de lá. Você precisa destronar a paixão, o amor pelo dinheiro do seu coração. É isso. Ele diz: depois vem e segue-me. O verso 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. A Bíblia não condena o dinheiro. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. O problema daquele jovem não estava no que ele tinha, e sim na relação com o que ele tinha. Sobre aquele jovem, então, o problema nunca foi o que ele possuía, mas justamente o que ocupava o trono do seu coração. O texto de Mateus 6, 19 a 21 diz assim, ó: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Se o nosso tesouro, em primeira instância, está nessa terra, nosso coração está nessa terra. Agora, se o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza está nos céus, o nosso coração estará também nos céus. Tudo vai se tornar passageiro aqui. E nada vai fazer com que nós percamos o nosso maior foco. As riquezas da terra jamais farão com que nós percamos o foco da riqueza eterna. Entende? Você pode ter riquezas na terra, desde que as suas riquezas terrenas não sejam o seu maior foco. É isso que Jesus estava dizendo para aquele jovem. Então, para concluir, eu queria convidar você para ficar de pé agora. Provérbios capítulo 23, verso 26. Olha o que diz esse texto. Dá-me, filho meu, o teu coração. O que o Senhor mais quer de nós, de mim e de você, é que nós cedamos o trono do nosso coração inteiramente a Ele. Ele nos ama. A palavra de Deus, a palavra dele vem de encontro à nossa necessidade. E isso é glorioso, porque ele abre os nossos olhos e está dizendo para nós nessa noite que nós não podemos deixar com que nada ocupe o trono do nosso coração, a não ser o próprio Deus. E muitas vezes na nossa caminhada de vida, por distrações, por assédios, por situações, por contemplação de olhos meramente humanos, nós deixamos com que coisas pequenas vão entrando no nosso coração. E elas vão se achegando aos poucos e devagar, e elas vão crescendo e subindo o altar do nosso coração, e quando nós menos esperamos, elas estão lá, no trono, no lugar que deveria ser exclusivamente dele. E de repente, então, nós já não estamos mais tão dispostos assim a morrer por Jesus. Muito menos viver por ele. E de repente, nós já não estamos tão mais dispostos a viver uma vida que agrade a ele assim, e sim queremos viver uma vida que agrade a nós mesmos. Sabe, a palavra de Deus, ela vem ao nosso coração nessa noite para dizer e abrir os nossos olhos a respeito de decisões que nós podemos tomar e devemos tomar diante dessa excelente oportunidade que nós temos hoje. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Isso é tremendo. Jesus morreu por você. Ele ama você. E ele está abrindo os nossos olhos hoje, falando assim que nós precisamos tirar do nosso coração tudo aquilo que não agrada a ele. Ah, Senhor, eu não consigo. Você precisa se render a ele. Eu tenho certeza que ele vai operar. Jesus, então, ele não quer apenas fazer parte da nossa vida. Muito pelo contrário. Ele quer ser o governante dela.